Agradecemos aos nossos patrocinadores: Sindicato dos Estivadores de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, Grupo Aba Infra, Dubai Portsword, Comporte, Armada Equipamentos para Movimentação e Amarração de Cargas, Fundação Senep Santos, Advocacia Rui de Melo Miller, Samarco Advogados, Bravo Lopes Advogados, Sindicato dos Trabalhadores de Bloco de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, Sindogesp Santos, Sindicato dos Vigias Portuários do Estado de São Paulo, Sintraporte Santos, HX Inteligência Logística, TG Projects, Marcelog Serviços Portuários, Bulkbras, Bia Lima Estética. Apoio institucional: Prefeitura Municipal de Santos, Autoridade Portuária de Santos. Apoio: Federação Nacional dos Estivadores, Federação Nacional dos Portuários, FENCOVIB, Fundo Social de Solidariedade, Sindaporte Santos, Sindicato dos Consertadores de Santos, Ilha Criativa Marketing, International Dock Workers Council, International Longshoremen Association, Sindicato dos Conferentes de Carga, Descarga e Capatazia do Porto de Santos. Convidamos neste momento o senhor Luiz Fernando Simões com a palestra sobre o tema O uso de IA como vetor estratégico para o aumento de eficiência operacional de celulose nos portos. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Simões. Sou fundador de... Em primeiro lugar, quero agradecer, né? Acho que repetir o que todos aqui já falaram, agradecer pelo convite, parabenizar e agradecer ao Luiz Fabiano pelo convite, um amigo, né? Até antes de eu trabalhar nos portos, ele já era meu amigo, então ele acompanhou toda a minha trajetória no Porto de Santos. Eu vou contar um pouquinho disso aqui também. Eu comecei... eu nasci e vivi em Santos, tenho 58 anos, só que até os 40 anos eu nunca tinha trabalhado com porto, né? E eu vou contar rapidamente como é que eu cheguei aqui e o que a gente está fazendo, tá? O meu objetivo é mostrar que a tecnologia, ela está vindo, todos nós estamos aí receosos com tudo que está chegando, inclusive as pessoas da minha área, porque ela cada vez mais está na nossa vida, né? Nasci em Santos e, como eu disse, cheguei no Porto aos 40 anos. Tenho 58, estou aí há quase 18 anos no Porto. E eu cheguei aqui trabalhando em terminais portuários, na área de tecnologia. 5 anos depois, eu achei que tinha um espaço para a gente criar uma empresa focada em terminais portuários, que falassem a língua do trabalhador portuário, do cara que trabalha no planejamento, do cara que trabalha no pátio, do cara que trabalha no armazém, porque a tecnologia era muito distante da área operacional. Esse foi o meu objetivo ao criar, há 12 anos atrás, a Modal GR. Alguns de vocês podem conhecer, outros não. A Modal GR nasceu em 2015, e depois disso veio a HX. A HX veio em plena pandemia, 2021, ela nasceu com foco em terminal portuário, tá?
E aí, uma pergunta que eu trago, e ela vale para mim também, vale para a minha área, e eu acho que vale para todas as áreas, né? A gente está com essa pergunta martelando na cabeça da gente, não importa em que área você trabalhe, seja ela portuária, marketing, RH, sei lá, qualquer área, a pergunta é, a IA vai tomar o meu emprego? Né? Acho que é essa pergunta que a gente tem mais escutado e todo mundo realmente fica bastante preocupado com isso. E aí eu quero colocar um pouquinho dos dados e falar algumas coisas sobre isso, tá? O que o mundo está projetando, né? O Fórum Econômico Mundial disse que 92 milhões de empregos podem desaparecer até 2030. Isso aqui no mundo, tá? Só que ele também diz que 170 milhões de empregos vão ser criados. E isso é bastante impactante, porque sobra um saldo de mais de 78 milhões. Eu comecei a trabalhar com tecnologia com 18 anos, fazendo meus primeiros cursos, universidade, e todo curso que eu fazia, que eu começava a fazer, os professores comentavam, olha, a gente está ensinando aqui, mas provavelmente isso que você está aprendendo vai desaparecer. Então, assim, esse medo eu já convivo com isso desde que eu comecei a trabalhar com tecnologia. Sempre aparece uma tecnologia nova, para vocês terem uma ideia, eu comecei a trabalhar com tecnologia quando a gente tinha aqueles grandes computadores, fitas, que a pessoa colocava fita e ficava lendo aqueles dados. Isso foi no ano de 87, então faz muito tempo. E naquela época todo mundo dizia, não, porque vai vir agora o microcomputador, que vai acabar com isso que a gente faz. E ele veio. Ele veio, acabou com aquilo que a gente fazia, mas criou um monte de outras oportunidades. E assim a gente foi convivendo. Eu passei pelo mainframe, que era o grande porte, aqueles computadores que ninguém tinha em casa, só as grandes empresas. Depois eu fui para o microcomputador e sobrevivi. Depois eu fui para a web, que também falaram que ia acabar com tudo, e novamente eu sobrevivi, e todos nós sobrevivemos, na verdade. E as tecnologias elas foram mudando, e sempre trazendo novas oportunidades, trazendo novas perspectivas. Eu tenho um filho de 14 anos, que o Luiz Fabiano, inclusive, conhece ele desde que ele nasceu. E eu tenho conversado muito com ele sobre o que ele vai fazer, né? Aos 14 anos a gente começa a pensar, né? E ele já me pergunta, e eu pergunto para ele também, o que você vai fazer, o que tem na tua cabeça, né? E ele, às vezes fala, eu vou fazer engenharia, às vezes ele fala que quer medicina, às vezes ainda está naquela de escolher o que ele quer fazer. E eu assisti uma palestra em São Paulo uma vez, que me falaram o seguinte, provavelmente o que seu filho vai fazer ainda nem existe. Então não vamos se preocupar. E é isso que realmente vai acontecer. Para quem tem filho pequeno, 80% das crianças que estão nascendo hoje, talvez 90%, elas vão trabalhar com coisas que não existem. Isso é inacreditável, a velocidade com que isso está tomando. Então hoje, por exemplo, eu vejo pessoas trabalhando com marketing digital, tráfego no marketing. 4 anos atrás não existia. Quando eu comecei a trabalhar não tinha nem e-mail. Então assim, provavelmente, e é isso que a gente tem que pensar muito, vamos trabalhar com coisas que não existem. Então acho que a preocupação tem que ser o que a gente vai fazer hoje com a ferramenta que eu tenho e que eu posso entregar um melhor trabalho. Né? E eu busquei muito na internet antes de vir aqui, antes de subir nesse palco para falar com vocês, como eu já passei por isso na minha área, que ela vai matando os trabalhos a cada X anos, 5 anos, 4 anos, cada vez que surge uma tecnologia nova,
eu busquei trazer um paralelo que mostrasse o quanto isso também já foi impactante para a área portuária. E eu não trabalhava nessa época. Meu avô trabalhou no Porto de Santos. A minha avó conta isso. Quando ela era viva, ela contava. E eu encontrei um dado que é bastante impactante. Quando eu comparei e fiz uma referência com a IA e com a tecnologia que cada vez chega mais forte. Quando nasceu o container, e eu fui atrás, depois que eu pesquisei, foi a mesma comoção, porque o container vai acabar com emprego, vai acabar com o número de trabalhadores, vai acabar com emprego e com a renda de muita gente. Isso foi verdade no começo, mas, ao mesmo tempo que ele acabou com muita coisa, ele trouxe novas oportunidades. E eu acho que isso é bastante significativo se a gente for pensar o que o container trouxe de oportunidade para dentro da área portuária. E essa referência, né, que a gente vai mudando cada vez mais, eu costumo dizer o seguinte, se hoje a gente não tivesse nem tecnologia e nem container, será que o meu filho, ou o filho de vocês, ou a nova geração que está chegando, ia querer trabalhar no porto como o meu avô trabalhou, por exemplo, que era carregando o saco nas costas? Provavelmente não. Então, a conclusão que eu chego e que eu procuro trazer as novas gerações, elas vão chegando e trazendo novas exigências de trabalho, de qualidade de vida e de oportunidades. A tecnologia e os novos negócios não só acompanham essas novas gerações, como elas também traz oportunidade de negócio. Então, provavelmente o meu filho, ele não suportaria ou ele não ia querer trabalhar como o meu avô trabalhou. E foi buscar novas oportunidades e novas tecnologias. Então, eu acho que essa pergunta, que a gente sempre fica fazendo, e não é só o trabalhador portuário que faz, a área de tecnologia faz, e todo mundo faz essa pergunta, eu acho que a gente tem que viver entregando o que a gente tem de melhor com as ferramentas que temos. Então, o que eu procurei buscar, e achei algumas coisas com relação a isso, é que com o tempo, a gente foi da força para a habilidade. E é isso que tem acontecido no Porto nos últimos anos, todos eles, né? A literatura e acadêmica fala sobre digitalização, sobre automação, e o trabalho cada vez mais está ficando muito mais mental do que força. Então, antigamente, se carregava muito, como eu falei, um saco, e hoje a gente tem a excelência de manobrar um PT, um RTG e equipamentos que carregam. Aqui no Porto de Santos, por exemplo, a DPW é uma das patrocinadoras, pontes rolantes que levantam aí 40 toneladas de celulose num único movimento, né? Então, eu cheguei a uma conclusão que a gente está falando de gente. Gente não vai ser substituído por IA. Essa é a conclusão que eu chego. E mesmo assim, continuando com essa pesquisa, a gente se assusta um pouco quando a gente olha em imagens que vêm, por exemplo, pela internet, de um porto de Rotterdam, que é o tal do porto fantasma, que funciona sem pessoas, que ele funciona completamente automatizado. E alguns da China que também funcionam de uma forma inacreditavelmente automatizada. Eu concordo que aquilo é um impacto muito grande para o trabalhador e para o trabalho, para todos, mas aquilo eu vejo como uma distância
tão grande da nossa realidade brasileira, América Latina, que eu tenho certeza que e eu acho que até o meu filho não vai estar vivo para ver um terminal brasileiro funcionando daquele jeito. A gente não tem nem volume que pague aquela movimentação de tão cara que aquilo é para implementar. Então, assim, eu acho que o que a gente vai viver é porto com gente mais equipada. Aí entra o que comentaram aqui, quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de um trabalho com mais qualidade, um trabalho com mais qualidade de vida. E aí tem algumas coisas aqui. O investimento é acessível, a gente tem cargas variadas, como celulose, granel, carga solta, e requalifica o quadro total. E eu conto uma história, sempre que eu vou falar desse tipo de assunto. Quando eu cheguei no Porto em 2010, fazem exatamente 16 anos, a gente ainda tinha a Libra aqui em Santos, terminal Libra. E eu cheguei no terminal, no gate de entrada de caminhões, tinha uma ponte em cima do gate, onde ficavam alguns trabalhadores, olhando o caminhão entrando. E eu lembro que eu fiz uma pergunta, primeira semana no Porto, nunca tinha trabalhado no Porto, minha carreira foi toda em bancos e indústria. Eu perguntei para o pessoal da Libra, né, o que aquele rapaz faz ali em cima? Na minha cabeça, eu não tinha a mínima ideia do que ele estava fazendo lá em cima. E achei perigoso, porque o caminhão fazia curva e ele estava em cima daquela ponte metálica. E aí o pessoal da Libra falou, não, ele fica olhando para ver se o container está furado, amassado, danificado, e ele fica ali olhando, anotando. Eu achei que estava, sabe quando você está sendo trollado? O pessoal diz trollado, na época nem tinha essa expressão, mas eu achei que estavam brincando comigo. Eu falei, não, eu não estou brincando. O que ele faz lá em cima? Eu também não estou brincando, é verdade. E todo o porto aqui em Santos, não sei se... e todo o porto do Brasil, eu acho que tinha esse cara, que ele ficava ali na ponte anotando o que o container estava amassado, estava furado e tal. E assim, a gente está em 2026, essa ponte sumiu, esse cargo desapareceu, esse trabalho desapareceu, e que era insalubre, era perigoso, era, assim, doído para quem estava lá em cima, pegar chuva, pegar sol, ficar o dia inteiro em cima de uma ponte olhando para um container se está furado, se está amassado. E a gente sobreviveu. E provavelmente esse cara que ficava lá em cima, ele foi fazer outra coisa, ele foi buscar uma outra oportunidade, e a tecnologia ajudou. Hoje, praticamente todos os terminais portuários, até por exigência, tem OCR, tira foto, e a gente consegue acompanhar. Então, essa foi uma evolução que tirou uma função e provavelmente trouxe outras, e agora ele olha em vídeo, ele analisa foto, e a vida dele melhorou muito, porque agora ele foi para uma sala e não está mais ali na chuva olhando. Então, é um reflexo de uma tecnologia que mudou a vida, por exemplo, de um trabalhador. E o que está mudando, né, que a gente tem acompanhado nos últimos anos? Previsão de chegada, documentação, roteirização, manutenção com sensores, equipamentos. Tudo isso chegou desde que eu cheguei no Porto em 2010. E eu só estou falando de 15 anos. Quando eu cheguei, nada disso era feito. Era tudo na mão, tudo no papel. E assim, a gente está aqui falando do Porto, falando de trabalhador e falando do trabalho portuário. E com melhor qualidade, melhor entrega e maior volume. Então as coisas continuam acontecendo, né? A gente tem um case de celulose em Santos que é bem legal. E eu não queria, em nenhum momento eu coloquei aqui nem o logo da empresa, eu não quero que seja uma palestra comercial, eu quero que seja uma palestra que faça só a gente pensar, nada mais. Hoje a gente movimenta em um dos terminais portuários 6,5 milhões de toneladas, com 8 pontos rolantes automatizadas. Essas 8 pontos rolantes automatizadas, o operador está numa sala com ar-condicionado, mexendo no joystick para que aquela ponte se movimente. Eu acho que um jovem que está entrando num terminal portuário para trabalhar, ele até
a gente até consegue atraí-lo para um trabalho como esse. Dificilmente, se ele tivesse que fazer força ou carregar um fardo de celulose ou levantar, dificilmente a gente atrairia esse jovem para um trabalho tão pesado quanto esse. E a gente tem diferentes integrações, é tudo muito automatizado e praticamente não existe papel nas integrações. A gente integra com Receita Federal, a gente integra com SAP, a gente integra com a fábrica que fica lá no Mato Grosso, quer dizer, a gente faz uma série de integrações onde os dados fluem de uma maneira muito rápida. E aí, chegamos na IA, onde ela está entrando hoje com bastante força, né? A IA já faz previsão de janelas, por exemplo, então a gente estima quando o navio vai chegar, quanto tempo ele vai ficar, onde ele vai atracar, e tudo isso. Decisões de embarque, documentação de anuência, um monte de outras coisas. E aí, o que a IA não substitui? E aí eu coloquei um ainda, porque a gente não sabe onde esse negócio vai parar. Quando a gente vai assistir um filme, aparece assim sempre aparece um letreiro, né? Esse filme... qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Eu acho que se eu fosse colocar escrever alguma coisa parecida aqui, eu ia escrever assim, olha, qualquer coisa que eu estou dizendo aqui nesse palco pode mudar assim que a gente for para o café. Porque é o que está acontecendo. Toda semana a gente vê novidade na área de tecnologia. É impressionante. É uma IA nova que sai, é uma tecnologia nova que aparece. Então, assim, é assustador. É assustador. E eu procuro, até para minha sanidade, para eu ficar bem e para eu conseguir dormir, eu procuro ver sempre o lado bom e achar que aquilo está chegando para ajudar o trabalho e ajudar o desenvolvimento pessoal de todo mundo. Então aqui algumas coisas que a IA ainda não substitui, né? Quem conhece o pátio, quem sabe as características do armador, quem entende a diferença do que a Receita pede e do que ela realmente aceita, quem lê a operação e sente quando está com algum problema, quem responde ao cliente, ao fiscal. Se a gente for olhar todos esses pontos aqui, a gente volta porque eu falei no começo, a gente está falando de gente. Então, assim, a IA ainda não substitui gente. Então, é isso que eu tenho sempre que colocar. Alguns papéis que provavelmente os nossos filhos vão trabalhar no porto e alguns papéis que provavelmente eles vão fazer. Vai ter operador de ponte rolante de forma remota. Hoje não há nenhum impeditivo de operar uma ponte rolante, por exemplo, e levantar 40 toneladas de celulose e o cara morar em São Paulo. Nenhum impeditivo, tá? Ele consegue fazer isso hoje de forma remota. Analista de dados, operadores remotos, engenheiros de automação, quer dizer, uma série de oportunidades aí que a gente já vê que estão nascendo, tá? E aí, as habilidades que valem mais até 2030, né? Pensei nisso também. O que a gente tem, né, de oportunidade? Muita coisa técnica, e o que eu sugiro quando a gente fala de técnica, quando nasceu o celular, era muito difícil para todo mundo operar. Hoje eu vejo voz de amigos meus operando um celular, mandando mensagem, comprando ingresso para ir num show, para ir no cinema. Isso é inacreditável. E assim, eu recomendo a todos fazer o mesmo com a IA. Entra numa IA, que para assinar a primeira é grátis, algumas delas, para você ter uma pequena experiência, e começa a conviver. Faz pequenas solicitações, cria lá alguma coisa de perguntas para entender como ela te responde. A primeira coisa que a gente vai entender não é um bicho de 7 cabeças, a gente vai conviver com isso. E segundo, você vai perceber
eu acho que esse cara pode me ajudar em algumas coisas. Então, a IA pode ajudar a gente em muita coisa na nossa vida. E características humanas, resiliência e adaptação, curiosidade, vontade, liderança, capacidade de entender o todo, isso a IA também não faz. E a gente está falando de novo de gente. Então, assim, a IA não substitui gente. E aí, como se preparar para essa transição, né? E eu coloquei ali a palavra juntos depois. Porque eu vejo que trabalhador, empresa e sindicato e representantes dos trabalhadores, cada um vai ter seu papel nesse trabalho de aprendizagem. As empresas de qualificação, o trabalhador de buscar as oportunidades e de se qualificar também. Então, de entrar num celular, por exemplo, e começar a usar alguma coisa. E os sindicatos também de participar, fazer proposta e buscar a qualificação das pessoas. Então, eu acho que a gente tem um passo ainda muito longo de qualificar as pessoas em cima das tecnologias que estão chegando. Tá? Coloquei essa frase porque essa conversa ela não pode ser sobre trabalhadores e deve ser todos, é uma conversa com todos juntos, né? Porque 53% das empresas já usam algum tipo de IA. Algum tipo, 53% já usam. E 88% planejam ampliar o investimento. Então, assim, não tem retorno, não tem volta. A IA está entrando na nossa vida sem a gente perceber em diversas áreas. Algumas a gente nem sabe ainda, mas todas elas estão entrando na nossa vida. Quando você está numa estrada e o teu carro é capturado por alguma câmera, você já entra numa base que a IA já sabe quem passou, por que passou, para onde você está indo, que carro você usa, quem dirige, o que você compra. Tudo. Na verdade, muita empresa que vende produtos sabe mais da nossa vida, às vezes, do que nós mesmos. Tem uma brincadeira que um casal está conversando, até uma piada isso, né? Engraçado, mas eu vou contar aqui. O marido fala baixinho com a esposa, a gente podia sair e tal. E aí a esposa fala, mas por que você está falando tão baixinho, né? Só estamos eu e você aqui dentro de casa. A Siri do celular ri, a Alexia ri, todo mundo ri, um monte de IA te ouvindo, e um teste que eu peço para vocês realizarem, e é verdade, já aconteceu e vai acontecer com vocês, comecem a conversar sobre uma coisa completamente aleatória com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu filho, e deixem o celular do lado, por algum tempo. Por exemplo, a gente precisa trocar o fogão, a gente precisa trocar o fogão, a gente precisa trocar o fogão. Eu vou ver quanto custa um fogão. Mas assim, de forma aleatória, vá falando isso por alguns dias, talvez uma semana ou mais. Você vai entrar num site e vai aparecer um fogão para você comprar. Quanto custa. Então, assim, a gente já está sendo monitorado, você já é escutado pelos seus equipamentos, e isso acontece. Nos Estados Unidos teve uma proibição de uma venda de não sei se vocês já viram aqueles limpadores automáticos, aqueles robôs que inseram, passa pano, tem uns deles que eles mapeiam a casa para saber para onde eles vão limpar. Para vocês terem uma ideia, tem uma marca que está proibida de vender nos Estados Unidos, porque ela não só mapeia a casa, como ela pega a foto das pessoas da casa. E foi cancelada a venda. Ela pega se a pessoa tem cachorro, se não tem, quantas pessoas vivem na casa, qual é o endereço, qual é a localização. Para quê? Para ela começar a te enviar produto. Ele tem cachorro, vou mandar uma promoção para ele, para comprar produtos para cachorro. Ele tem filho de 5 anos, vou mandar para ele brinquedos com relação... Então, assim, as coisas começam a acontecer ao nosso redor e a gente pensa que bacana, esse site trouxe logo o que eu precisava. Não é isso. Você está sendo monitorado já. Então, a gente sempre soube trabalhar com máquinas. E aí, eu trouxe essa frase só para encerrar, e a diferença agora é que a máquina também aprende. E a gente vai ter que conviver com isso. E o trabalhador que aprende junto, vai decidir junto. E aí, depois disso, eu até tentei passar bem rápido, porque eu quero trazer um exemplo
do que a gente está fazendo, e diferente do que eu coloquei no início da apresentação, eu vou trazer o que a gente está acabando de testar na empresa, que é sobre container. Eles vão trocar a tela, e eu queria colocar aqui, que não deu para colocar aqui, eles vão operar lá de cima, e eu vou colocar aí. Vai aparecer aqui um sistema que controla um porto seco de container, tá? Isso aqui já está em teste aqui em Santos, num dos terminais. E vai aparecer aqui alguns pátios de container, como é que a gente está controlando e o que o operador vê quando ele usa o sistema. Aí, a gente tem um centro de controle de operação, onde aparece o que tem no terminal, quais as quadras, qual o percentual de ocupação das quadras, está tudo aqui. Eu posso entrar aqui no pátio 3D, se eu entro no pátio 3D e escolho uma quadra, ela vai me mostrar, sei lá, posso escolher a quadra 2, por exemplo, ela vai me mostrar como que está o container dentro daquela quadra. E se eu passar o mouse, ele me fala que container é, qual o status, quanto chegou, né, fala tudo. E se eu abaixar ali, ali no canto, onde aparece o número 5, ele vai abaixando a pilha, para mostrar como está cada um dos tiers, cada um dos andares dessa pilha. Até aí, software igual aos outros, tá? Que a gente já cansou de ver controlando terminais. Quando eu clico lá em cima, naquele botão lá de cima, e eu entro ali em Yard View, vai aparecer aqui também a visão por quadra, qual a ocupação, até aqui também nenhuma novidade, tá? E se eu clico numa quadra como essa roxa aqui, vai aparecer cada uma das quadras, e se eu clico na quadra, aparece os containers. Se eu clicar no container, eu vou para informações do container, e até aqui a gente não viu nada demais, tá? A gente está vendo um sistema que hoje usam em vários terminais portuários, e eu posso ver os detalhes, eu posso ver onde esse container passou, se movimentou. Só que agora, a gente vai mudar o ambiente aqui. Eu vou sair desse sistema e vou entrar no cloud, que lá no escritório a gente chama carinhosamente de Claudinho. É o nosso estagiário. E eu vou perguntar para ele o seguinte: qual a situação do terminal nesse momento? A gente vai perguntar para o Claudinho, que está integrado com o nosso sistema. É uma base completamente de teste, tá? Mas qual a situação do terminal nesse momento? E ele vai começar a pensar. E ele vai me responder. Daqui a pouquinho, ele está executando, ele está analisando, ele está estudando o sistema e a base de dados, e ele começa a responder. Antes, algo importante, né? Isso não parece... Ele começa a responder como é que está a minha... Pode estar sendo usado como ambiente de desenvolvimento, e ele continua. Quer que eu tente consultar um desses outros sistemas? Vamos ver. Acho que não foi, Guilherme. Bom, cria um dashboard... Mostra um dashboard com a situação do terminal. Vamos ver se ele... O que está acontecendo aqui? Eu coloquei uma IA que ela passa a me responder a comandos que eu faço na hora. E eu consigo perguntar, por exemplo, cria um dashboard, e ela está criando um dashboard com ocupação, posições ocupadas, posições totais, como é que está cada uma das quadras. Ela está me respondendo tudo sobre o terminal. E assim, a brincadeira começa a ficar mais séria. A gente pode perguntar assim, liste os containers da quadra 4, por exemplo. E ela vai...
Ela vai responder. Nessa quadra 4, eu coloquei containers explosivos no meio dos outros, propositalmente, tá? E ela mapeia tudo, começa a pensar, e a IA, ela vai responder o seguinte, tá aí, são 108 os totais, e ela começa a responder todos os terminais que estão na quadra 4. E aí, lá no final, ela me diz, ok, tá todos aí, só que ela fala assim, nenhuma carga identificada, ela não achou, provavelmente a gente já mudou. Mas vamos lá. E eu posso fazer o seguinte, quantos movimentos eu preciso para movimentar, pega um número de container lá Isso, pega um número de container, ele vai pegar um container qualquer e vai perguntar para o Claudinho assim, quantos movimentos eu preciso para movimentar esse container? E aí, ela vai responder muito rapidamente quantos movimentos eu preciso fazer para movimentar aquele container. Está aí. Ele está na BI 9, no nível 2, numa pilha de 4, e eu preciso movimentar 2 containers que estão em cima dele, ela me diz o número desses containers, que precisam ser movidos. Total de movimentos, 3. Então, assim, é quase que um auxiliar imediato da operação, a qualquer momento, te ajudando na movimentação. Você pode fazer uma pergunta ou não, e a coisa vai acontecendo. E se você coloca esse container numa quadra onde tem, por exemplo, um material que não pode ficar junto, ela vai te responder no mesmo minuto. Olha, você está movimentando um container para uma quadra que tem explosivo, e aí entra a segurança que a gente falou aqui. Então tem um monte de coisa bacana que a gente pode fazer para garantir segurança, trabalho com qualidade, funcionar como uma ferramenta e não como uma substituição. A gente vê a produtividade melhorando e não como uma substituição de pessoas. Na verdade, a gente está trabalhando aqui com a possibilidade de entregar coisas muito interessantes para o trabalhador. Bom, o principal que eu tinha para falar era isso. Eu queria mostrar para vocês na prática uma IA funcionando num pátio de container, ou mesmo a gente tem isso funcionando para celulose também, tá? Mas principalmente dizer que eu espero que seja que tanto a IA como todas as tecnologias, elas estão chegando para ajudar, não só na segurança, mas em tudo que a gente faz na vida, e que tudo pode mudar. As profissões, as carreiras, o que a gente aprende, a IA e a tecnologia estão aí trazendo cada vez mais oportunidades, e acho que a gente se capacitar e buscar sempre entender onde eu posso melhorar, só depende da gente, e uma coisa a IA ainda não substitui, talvez um dia, mas por enquanto eu acho que vai demorar muito, ela não substitui gente. A gente tem muito trabalho para fazer, a gente tem muita coisa que a IA não faz e dificilmente ela vai conseguir fazer. Obrigado, e se alguém tiver alguma pergunta, eu fico à disposição aí para responder. Pois não. Bom dia. É só mais um complemento, mais uma pergunta também. Você colocou as perguntas e ele, o Claude, né? Ele avaliou, mas ele foi alimentado por seres humanos. Ele deu as informações. Eu faço muito isso agora. Para vir para cá, né? Eu sou bem de longe. Aí eu coloquei várias coisas no GPT, que é o bem menos. Aí ele foi me dando, olha, você tem que ir por aqui, você tem que fazer isso. Lá está desse jeito. Aí a gente vai, e ele já me conhece, porque ele vê toda a minha vida e ele está me dando as informações lá. Então tem essa alimentação. Então o ser humano está presente, sempre. É igual uma tecnologia menos, assim... na parte doméstica. A gente compra um material, vamos comprar um negócio de fazer laranja, espremer. Vai substituir nosso trabalho? Não, vai dar o outro trabalho. Porque ela vai ajudar na hora de fazer, não, mas vai ter que lavar, depois tem que desmontar. Então está criando outro trabalho. É um exemplo bem menorzinho. Não sei se vocês entenderam. É isso. E uma coisa bem legal. Cada vez que você se relaciona com ela,
no caso com o nosso estagiário Claudinho, é exatamente isso, ele vai aprendendo. Então, por exemplo, se você perguntou de manhã como é que está o pátio, provavelmente, quando eu ligar o computador no outro dia, de manhã, e eu perguntar de novo como está o pátio, ele vai me responder de novo. No terceiro dia, quando você ligar o computador, ele vai falar assim, você quer saber como é que está o pátio? Porque ele já sabe que você vai perguntar. Então, algumas coisas, ele começa a entender o teu perfil, entender como você quer, e você pode criar agentes. Tá? Aqui, no caso, a nossa IA, ela está conectada com o banco de dados do terminal. É outra coisa, também muito interessante. Mas agentes, eles fazem mais coisas ainda. Eu não tenho aqui para mostrar, mas eu citei aqui. Por exemplo, tem um agente que fica monitorando cargas perigosas. E se você movimenta para um local do terminal que corre risco, ele vai avisar, olha, ontem ou há 2 minutos vocês acabaram de fazer uma movimentação e esse container está do lado de um outro que os produtos não podem ficar próximos. Isso tem um risco e ele vai alertar. Então, a gente tem alguns modelos de IA. E o mais legal ainda, a gente pegou todas essas regras de segurança e subiu na IA. Ou seja, colocou na memória dela. A gente ensinou ela sobre isso. Então, quando eu movimento um container, quando eu movimento uma carga, ela já avisa, você está fazendo uma movimentação que pode correr risco. Olha quanto isso traz de segurança para quem está operando, por exemplo, e está responsável por um turno no terminal portuário, que às vezes o cara não percebeu, está fazendo uma movimentação errada que pode acarretar uma explosão, pode prejudicar, matar pessoas, e ele recebe um alerta disso. Então, assim, é exatamente isso. Ela cada vez vai aprendendo mais e te auxiliando mais a fazer as tuas tarefas. É uma dúvida, na verdade. Como que vocês lidam com a IA na questão da segurança de dados? Porque, por exemplo, quando você coloca o seu banco de dados para a IA analisar e te trazer essas respostas, você está colocando não só os dados do meu terminal, isso não é só seu, tem a carga dela, tem a minha carga, tem todos os meus dados, os dados dela, do outro e do outro, que vai estar ali sendo publicizado, né? Publicizado ali na IA. Boa. Vamos lá. Eu sou a Renata, estivadora do Espírito Santo. Legal, obrigado pela pergunta. Nesse caso aqui, toda a camada de segurança não é simplesmente colocar a IA conectada, tá? Isso não pode acontecer. Então, isso não acontece. No caso aqui, todas as regras de segurança do sistema, usuário, perfil, que o cara tem acesso, que não tem acesso, estão conectados nessa IA. Então, ela não é aberta ao público. Então, por exemplo, se eu entrar no cloud, por exemplo, e fizer uma pergunta, lá no terminal X, como é que está a carga tal? Ele vai falar, não sei quem é esse terminal X. Ou ele pode falar, o terminal X é um terminal que fica em Santos, mas todo dado está preso num perfil, numa qualificação e uma senha. É que aqui eu já entrei com a minha senha, então eu estou autorizado a ver, e você consegue colocar perfis também. Um só pode consultar, outro só pode consultar sobre container, outro só pode consultar sobre nota, e tudo bem. Podemos chegar ao nível de fazer o seguinte, você dá um perfil para o seu cliente e fala assim, eu sou a Suzano, e eu tenho um container na Deep World. Eu dou uma senha para a Suzano, é possível. A Suzano entra no cloud, conecta com aquela senha e fala assim, como está os containers da Suzano no terminal tal? Ela vai conseguir responder. Mas tudo isso tem uma camada de segurança, tá bom? Para cada um, e tem um desenvolvimento para ser feito, ela não é simplesmente colocado lá, tem um desenvolvimento para ser feito. Isso aqui foi feito com equipe, segurança, desenvolvido, tem uma camada de segurança ali para evitar que os dados tenham isso. E assim, o que está acontecendo muito também é que muitas pessoas simplesmente colocam alguma coisa na IA e acham que está tudo bem. Muito cuidado colocar coisas na IA, tá? Evite colocar
coisas ligadas ao seu CPF, porque quando você coloca numa IA pública aberta, ela está aprendendo e está subindo para o mundo. E é isso que está acontecendo. Tá? Se ninguém teve a curiosidade de fazer ainda, eu faria, e deixo aqui uma sugestão, entrem no MIA e perguntem sobre vocês. O que vocês acham da pessoa tal? O que você sabe sobre a pessoa tal, CPF tal? Você vai saber, basicamente, o que ela vai encontrar sobre você no mundo. Onde você já foi, se tem coisa aberta, se não tem, e você vai descobrir, às vezes, muita coisa. Bom dia, Catiúcia Lourenço, do Espírito Santo, trabalhadora portuária. Na verdade, não é nenhuma pergunta, né? Eu acho que quando a gente olha o tema dessa conversa, desse congresso, ajustando a rota para novos horizontes, né? E assim, toda vez que eu vejo, vou levantar, né? Toda vez que eu vejo falar de IA, né? Eu me lembro daquele filme Exterminador do Futuro. Não, sério, assim, né? Eu acho que a gente cresceu, na década de 80, 90, a gente cresceu assistindo Exterminador do Futuro. E assim, eu vejo com otimismo, porque eu tenho o otimismo da vontade, mas eu também tenho o pessimismo da razão, né? E aí, eu fico muito preocupada, sabe, companheiro, quando eu vejo essas substituições. Porque quando a gente fala de operação portuária, a gente também fala de subjetividade, de uma operação que sempre é diferente. Eu acho que os meus companheiros e companheiras que estão aqui sabem que o porto ele é movimento, né? Como você trabalha com essa carga aqui, nunca vai ser igual, né? E também a subjetividade humana, né? Porque atrás desses maquinários tem as pessoas que talvez naquele dia não estão bem, né, que são suscetíveis a tudo quanto é a situação. Então, assim, eu vejo com muita preocupação. E aí você colocou um quadro ali que eu acho que fica de atenção para nós também, que somos aqui representação laboral, né? Essa discussão ela precisa ser feita realmente, de fato, com nós, com trabalhadores, com empresas, para que a gente possa, de fato, proteger esses empregos, né? Eu acho que você está certa. Sabe? E, assim, então, é só uma reflexão mesmo. Obrigada. Tem muita... eu acho que eu costumo dizer que a IA e todas as outras tecnologias, né, elas estão aí para ajudar o humano a colocar só nas costas da IA. Faça isso para mim. E não sei se vocês leram aí semana passada, um professor deu uma atividade numa escola em São Paulo e ele pegou as respostas de todo mundo. 85% dos alunos responderam usando IA e não mudaram nada. Ele deu 0 para todo mundo. Então, assim, saiu em tudo quanto foi mídia. Então, assim, não pode ser assim. A IA, e eu já fiz muita coisa com IA, eu tenho testado, tenho feito muita coisa com IA, muitas vezes ela responde umas coisas que para ela faz todo sentido, mas quando você põe um olhar humano, você fala, isso aqui não dá para fazer. Não dá. Tem coisas que ela fala para você fazer que não dá para fazer e que tem que ter. Ela pode te dar um caminho, ela pode te dar uma ideia, ela pode te dar uma sugestão, ela pode te alertar, mas eu ainda não colocaria ação na mão de uma máquina sozinha, definir, fazer, sem ter uma supervisão humana. É uma posição minha, tá? E aí vai de cada um. Mas, assim, eu concordo com você. Eu fico bastante... Outra cena que apareceu, não sei se vocês viram, foram colocar um boneco lutando no Japão, ele foi dar um chute e pegou na cara de uma criança. E, assim, ele confundiu e, quando entrou na frente, ele foi e chutou. Então, assim... pode sair do controle. E, assim, por isso que existem regras para serem colocadas, controle de perfil, controle de segurança, e não simplesmente largar a IA. Tem muita empresa assinando IA, largando na mão dos funcionários, e, assim, não está imaginando, depois procura o pessoal de tecnologia para falar, vazou os dados da empresa. Vazou. Mas não foi a IA. Foi os comandos que ela recebeu e que permitiu que ela recebesse aquela informação.
Queria falar em nome dos trabalhadores portuários representados, não só pela nossa federação, a FENCOVIB, mas principalmente pela Estiva e pelos portuários. Nós temos nossas representações internacionais. Há pouco, o que ele colocou ali bem claras, a preocupação dele, dos americanos, e essa preocupação no mundo inteiro com relação à perda de mão de obra em relação ao IA. Parece que a tua colocação foi importante, mas ela é muito mais importante para os empresários. Eu acho que para os trabalhadores não é tão importante. Nós não somos contra a modernidade, contra a automação, contra a tecnologia, mas nós somos preocupados com a mão de obra. Quando você fala, por exemplo, no AGV, você não falou sobre a AGV aí, mas o AGV tira a mão de obra e aparentemente não coloca nada para substituir aquela mão de obra que ele está falando. A questão dos lashing, por exemplo, você não falou sobre os lashing. O lashing é um trabalho árduo, difícil, que é feito nos terminais de container. E aí, como é que está sendo feito? Está sendo substituído pelo IA também, os lashing? São essas duas perguntas, por favor. Isso é fato. E assim, vou colocar também na minha área, né? Quando a gente fala de tecnologia, o número de, que a gente chama de demissões e cortes, que está havendo na área de tecnologia e sendo substituído por IA, está altíssimo. E tem muitas empresas, e aí eu, tocando nesse ponto que o senhor levantou, que é muito importante, tem muitas empresas que depois que fazem esse processo, percebem que a máquina faz, mas falta o olhar humano, e algumas estão recontratando. Então, assim, a gente vai ter muito essa discussão, são assuntos que, como vocês colocaram, tem que ser discutido entre empresa, trabalhadores, sindicatos, porque a gente não tem uma resposta para tudo. E outra coisa, é o que eu falei, a gente pode sair daqui e ir tomar um café, quando acabar aqui para a gente tomar um café de pausa, eu posso abrir ali o celular e acabou de nascer um produto que acaba com determinada função de desenvolvimento de software e cria sozinho. Então, assim, é uma evolução que a gente não consegue dizer até onde vai, nem qual vai ser a evolução, nem o que ela vai trazer de benefícios e o que ela vai trazer de problemas. Mas, assim, eu acho que Brasil e América Latina, o investimento é quase que proibitivo, a gente não vai conseguir ver implementar o que a gente tem visto em portos do mundo, como portos fantasmas. A coisa vai chegar, o administrativo já está sentindo, a parte administrativa sente muito, porque a IA está chegando com força nessa parte administrativa, e é uma coisa que a gente vai ter que ver, conviver, discutir e melhorar para todos. É isso. O que eu só quis trazer foi, assim como eu me preocupo com a minha área e com o que a gente está construindo, acho que todo mundo, e eu me preocupo até com o meu filho no futuro, né? O que ele vai fazer no futuro. Outro dia, elas estão me pedindo para terminar, eu vou terminar rapidinho, mas outro dia eu vi uma operação que foi feita com um médico na Europa e o paciente estava nos Estados Unidos. Isso é surreal. Surreal. E aconteceu, o médico estava nos Estados Unidos, 70% da operação foi feita por um robô. O médico estava com 30% do paciente na mão, 70% da operação foi comandada por um robô. Então, assim, só isso para a gente é um negócio para se pensar e viajar muito no que pode acontecer com a gente e com todo mundo. Então, assim, agradeço de novo o Luiz Fabiano, ao Congresso, a HX. A gente não é o primeiro que a gente patrocina, a gente é a primeira empresa de tecnologia que está aqui desde o início e conversando com o Luiz Fabiano desde o início, e a gente quer estar o ano que vem aqui de novo. Provavelmente tudo que eu vou falar aqui o ano que vem, se o meu amigo me convidar, provavelmente vai ser tudo diferente do que eu falei hoje, e vocês vão falar, esse cara está louco. Não, é porque mudou mesmo, tudo vai mudar para o ano que vem e vai estar tudo diferente, pode aparecer muitas coisas, tá bom? Obrigado, se alguém quiser conversar, eu estou no LinkedIn, eu tenho, o Luiz tem deve estar na rede, todos os meus dados, mas fiquem à vontade para me procurar, para bater papo, e obrigado pela recepção.